12 anos, e Maria Lívia, então parabéns para ela, parabéns para também quem está fazendo aniversário hoje, né? Se tem mais alguém fazendo aniversário hoje ou ontem, sinta-se abraçado. Doutor Rodrigo Barros, tudo bem com você? Bom dia. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Thiago. Parabéns aí para a filha. E hoje também, Arnaldo, quem está fazendo 87 anos é a minha avó, né? A avó Yolanda, tá lá nos escutando lá junto com a minha mãe e com o meu pai, né? E fazendo 87 anos hoje. Então, parabéns para a vovó Yolanda, que hoje completa 87. 87. Puxa, É a minha avó que me acompanha nos jogos do Corinthians, lá na Arena Corinthians. então é ela que é o pé quente, né? Você Ela que dá sorte, é. Um abração para a vovó Yolanda. Yolanda. Yolanda, que hoje completa aniversário. Parabéns para ela. Que legal. Agora são 11 horas mais, deixa eu ver aqui, 11 horas mais 15 minutos. Então, abraçando a vovó Yolanda, abraçando a Maria Lívia também, que está fazendo aniversário, e abraçando todos os outros que completam aniversário nesses dias, né? Hoje, principalmente. Um abraço carinhoso para vocês aí, felicidades, muita saúde. Doutor Rodrigo, tudo em paz? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus, apesar das dificuldades que o nosso país vem enfrentando, mas estamos bem, graças a Deus. Maravilha, né? Hoje nós vamos falar sobre qual assunto? Arnaldo, para não perder o nosso hábito de toda segunda-feira falar sobre o direito do consumidor, falar uma coisa muito breve, depois a gente volta sobre aquele assunto que eu falei semana passada, queria trazer das medidas provisórias do governo com relação à pandemia do coronavírus. Com relação a essa questão da parte consumidor, muitas pessoas estão cancelando suas viagens ou remarcando para outubro para frente, né? Então, a nossa preocupação, como já aconteceu um caso que nos foi passado, a pessoa comprou por essas agências, esses sites agora que fazem, na verdade, uma intermediação. É uma agência de turismo virtual. Por quê? Ela intermedia compra de passagem aérea, compra de voucher para passeios, traslados, hotel, né, diária de hotel. E essa pessoa estava tendo dificuldade por quê? Ela comprou na decolar.com. Entretanto, o voo era pela Azul. E a Azul agora, a viagem é agora, para essa semana que vai, quinta-feira. Só que ela não vai viajar quinta-feira no meio de uma pandemia. Isso é óbvio que não vai fazer essa viagem, né? Aí teve dois problemas. Um de má prestação de serviço pela Decolar. O voo dela, mesmo que ela quisesse viajar agora em maio, melhor dizendo, em abril agora, tinha sido remarcado para maio, sem o consumidor ter sido avisado. Já é um grande absurdo, isso já é motivo para uma rescisão contratual. Primeiro ponto. Segundo, ela quer remarcar para outubro, novembro, né? E a Azul falou que não, isso é problema da Decolar agora, não é com a Azul. Ou seja, está todo mundo errado, menos o consumidor que está no direito dele. Por quê? O Código de Defesa do Consumidor ele é muito claro com relação à cadeia de fornecedores. Então não é só a Decolar que vai ter que se responsabilizar. É óbvio que a Decolar vai ter que ser responsabilizada. Mas a Azul, o hotel que foi contratado, o carro que vai fazer o traslado, todos eles vão ter que ser responsabilizados. Né? Por quê? É uma cadeia solidária de fornecedores. Então não basta a Azul chegar e falar assim, não, você comprou com a Decolar, não foi comigo. Isso não existe. Né? Por exemplo, eu coloco, Arnaldo, vende para mim cursos jurídicos e de gestão. Você fala, vou vender, Rodrigo, vou vender teus cursos online ou presencial quando puder. Obrigado. Aí você vende tudo errado. Aí eu chego, não tenho culpa, foi o Arnaldo que vendeu. Não, você vendeu em meu nome. Né? A Decolar não tem avião, quem tem avião é a Azul. Então ela não ia vender uma passagem se a Azul não tivesse autorizado. Então isso é solidariedade, todos respondem. Não sei se você vai concordar comigo, pode até discordar, mas tudo bem, deve ter momentos que deve ser vantajoso, deve ter momentos que não é vantajoso. Essa coisa de você comprar em aplicativos que representam, por exemplo, lanchonetes, tem agora tem os iFoods da vida aí, essas coisas todas aí, né? Tem o decolar.com, deve ter outros também. Booking, por aí vai. Trivago, tem um monte. É vantajoso mesmo? Porque você compra desse cidadão agora aí. E como é que vai ficar a situação dessas pessoas? Porque a empresa aérea fala, mas comprar do Decolar. O Decolar tem que responder por isso agora. Você vai ressarcir, você não vai. Você vai tentar remarcar comigo aqui uma outra viagem, mas é a Decolar que vai ter que resolver isso. Outra coisa,
é realmente vantajoso, o preço é menor, tem promoção mesmo. Não é mais fácil você comprar direto lá na Gol, por exemplo? Não é mais fácil negociar direto com eles um preço melhor? Ou uma agência de viagem que depois te dá um suporte. Ou uma agência de viagem que dá Então, um suporte. é. Igual o lanche, ontem eu estou falando isso, sabe por quê, gente? Perfeito. Porque tem esse, não falando que é o iFood, inclusive nem é o iFood, é um outro aí. Mas não, hoje desconto de 30% no lanche, na sua primeira compra. E eu fui lá e nós fomos comprar lá uma pizza até. A pizza é o mais caro. Com 30% de desconto do aplicativo, se você comprasse direto na pizzaria, ia ficar muito mais barato, entendeu? E eu ganhei uma pizza pequena, olha só, veio uma pizza pequena ainda, brotinho, um preço mais caro que a pizza do tamanho normal, né, da pizza grande. Isso porque eu estava tendo ainda um desconto de 30% na minha primeira compra. Quer dizer que, na verdade, então, o que o comerciante faz, eu acho, na minha opinião, e é isso que ele faz, lógico, se está tendo desconto, ele aumenta o preço. O aplicativo o preço, por exemplo, é R$30 a pizza, e comprando direto com ele é 25. Só que no aplicativo você está tendo desconto de 30%. Mas se você for somar mesmo, não tem desconto nenhum. Sim, eu entendo isso está errado, Arnaldo. Para deixar bem claro que é o meu entendimento, tá? A pizza custa R$25. Se é direto com o cara lá da pizza, da cantina, ou se é direto com o aplicativo, deveria ser R$25 e mais os meus 30% de desconto. Sim, porque ele bota a remuneração do aplicativo no preço do produto. Não tem desconto nenhum. Não teve. Vale a pena, assim, ó, eu vou falar da minha experiência. Da minha experiência. Em 2017, eu viajei a primeira vez pela Decolar. Foi vantagem porque eu fui para Foz do Iguaçu, eu peguei uma promoção. Então, nenhuma das agências de viagem que eu advogo para duas agências de viagem, uma em São José e uma em Tremembé, que são meus clientes. Nenhuma delas, e nem a de Caçapava que eu costumava viajar, nenhuma delas conseguiu cobrir o preço da Decolar, porque eu peguei uma promoção. Deve ter momentos que tudo bem, tem algum desconto lá, né? Mas outra, por exemplo, eu fui meio que enganado. Sim. Agora, no dia a dia não vale a pena, Arnaldo. Por quê? Depois disso, 2018, 2019, que a gente fez viagens também, era muito mais vantagem fazer pela agência. Daí eu fui reclamar, liguei pra pizzaria. Ah, mas o senhor não comprou comigo, o senhor comprou lá no aplicativo. Eu tenho que ligar lá no aplicativo para reclamar. Daí, puxa, daí fica difícil. Assim, o Código de Defesa do Consumidor, lembra que eu falo isso para vocês todo dia, né? Toda segunda-feira eu tô falando que o código fala que toda informação tem que ser clara, precisa e ostensiva. Né? Você está pagando por um serviço, além da pizza, o serviço do aplicativo. Não, e eu errei, concordo que eu errei. Porque quando eu fui comprar, eu tinha o preço da pizza da pizzaria, certo? Olha só, você vai no embalo da coisa, né? Sim. Custa R$25,90, beleza. Pega essa aí de português aí, R$25,90, né? E comprei no aplicativo, pensando o quê? Que era R$25,90 com mais 30% de desconto. Depois o cara falou, não, o senhor tem que ir lá na outra pagininha do aplicativo, o senhor vai ver os preços da pizza. E lá é outro preço. Nossa. Então isso está errado, porque não está. A informação não foi dada de forma clara, precisa e ostensiva, como determina o Código de Defesa do Consumidor. Eu confesso que eu marquei. Sim. Marquei bobeira também, lógico. Mas porque você vai no enredo do quê? Que a pizza custa um preço na pizzaria. Primeira compra R$1, que eles falam, na primeira compra, você vai nesse embalo. Agora, importante isso, aplicativos, sites, eles respondem tudo de forma solidária. Então, comprou na Gol, na Azul, na TAM, na Latam, qualquer o que for, não importa. Né? A Alitalia, por exemplo, teve alguns problemas de pessoas que tinham comprado viagem para a Itália, e eles têm escritório regional em Cumbica, então tem local, você não vai precisar entrar com uma ação, né? O endereço deles na Itália, não é isso. Então façam isso, busquem seu direito. Né? Como eu orientei essa consumidora, eu falei, olha, é teu direito você acionar, inclusive no portal consumidor.gov.br, colocar azul também. Né? Porque você ainda está querendo remarcar para outubro, novembro, você não está querendo cancelar a viagem. Né? Por um motivo que nós estamos num estado de calamidade pública, então não é hora de viajar, todo mundo está falando tanto em isolamento social, vai viajar, fazer turismo? Não. Então, até porque não pode ir em lugar nenhum turístico, está tudo proibido. Eu acho que vai ser uma tal de ação para lá, ação para cá. Infelizmente. Depois que passar esse momento de pandemia, é prefeito sendo processado porque loja fechou, é prefeito sendo processado porque gente morreu, o cara que decide que vai fechar a cidade, as lojas correm o risco de falir e vão entrar com processo contra o prefeito, contra o governador. Se abre, morre pessoas, eu vou entrar com uma ação contra ele por responsabilidade das mortes que ocorreram.
Olha, vai ser uma enxurrada de ação para lá e para cá. E aí você me deu o gancho para falar do segundo assunto, que são as medidas provisórias do governo Bolsonaro, a 927 a 936, com relação às relações de trabalho nesse momento de calamidade pública. A maior preocupação, Arnaldo, que a gente tem, e eu fiz 2 vídeos, convido a todos os nossos ouvintes da Rádio Santo Antônio, a você, Arnaldo, ao Thiago, a entrarem no nosso canal do YouTube, né, Rodrigo Barros, né, tem Abraão de Barros Advocacia e Rodrigo Barros. Tem 2 vídeos que eu gravei aqui, né, que a nossa presidente da obra social, a Mazé, me emprestou o estúdio aqui da Rádio Santo Antônio, então eu gravei 2 vídeos aqui nesse local que nós estamos agora, falando bem mais detalhadamente sobre as 2 medidas provisórias. Qual que é a maior preocupação do empresário, Arnaldo? Usar algumas desses institutos das medidas provisórias e depois, posteriormente, acabar sofrendo alguma medida judicial na Justiça do Trabalho. Então esse é o tema, Arnaldo, que nós vamos falar um pouquinho hoje. Lembra que eu falei semana passada que tem muitas pessoas achando que vão dar suspensão do contrato de trabalho ou redução da jornada e salário e vão receber do governo o resto que falta do salário? Não é verdade, não é assim que vai funcionar. Então é importante a gente ter esse cuidado aí, né, com relação a essas medidas provisórias e o empresário particularmente. Primeiro o trabalhador, saber dos seus direitos. Os nossos ouvintes, saber do seu direito, o que pode e o que não pode. O que é negociável e o que não é negociável. Né? Por exemplo, teletrabalho. O empregador pode exigir do trabalhador o teletrabalho, desde que ele dê as condições para isso, né? Toda a infraestrutura para isso. Já a suspensão não pode ser imposta. Então, mas o teletrabalho, o cara vai trabalhar em casa. Em casa. Tudo bem. Ele tem que ter um notebook. Então, a infraestrutura quem dá é o empregador. Daí eu não tenho notebook. Perfeito. Notebook, internet. O professor tem que gravar hoje vídeo para colocar material, conteúdo na rede, porque é obrigado. O professor fala, mas eu não tenho notebook. E daí? Então, essa infraestrutura toda, quem tem que dar é o empregador. Nada impede e tem que dar para levar. Tem que negociar. É importante fazer o contrato, Arnaldo. Não compensa, por exemplo, que o professor vai ter que comprar um notebook em não. parcelas de juros para atender um pedido da escola, por exemplo. Não pode. Porque ele tem que gravar vídeo. Tem que ter uma câmera, uma webcam, tem que ter um local destinado para isso. Porque assim, olha, com a reforma trabalhista, né, o teletrabalho era um ato bilateral, ou seja, era um negócio. Eu entrava em acordo com você e falava, Arnaldo, você vai transmitir um jornal lá da tua casa agora. Vamos fazer isso? Você concorda? Pronto. Isso era antes. Né? Agora, com a medida provisória 927, 2020, o teletrabalho é um ato unilateral, ou seja, o empregador ele pode exigir do empregado que ele vá trabalhar em casa. Entretanto, ele tem que dar toda a infraestrutura. Ela está falando de até mesmo custear energia, se for algo que vai custear muito, gastar muito o empregado, o notebook, a internet. Ele tem que dar se ele tiver, por exemplo, que fazer uma videoconferência, tem que dar câmeras e toda a infraestrutura para que isso aconteça. Então, isso tudo é obrigação do empregador. Ele pode sim exigir que o trabalhador faça teletrabalho, mas ele tem que dar toda a infraestrutura. O que é importante disso, Arnaldo? Eu queria falar isso para quem estivesse fazendo teletrabalho por empregador. Empresário, não controle o horário do seu funcionário em teletrabalho. Por quê? Todo o capítulo de jornada de trabalho ele foi excluído do artigo 62 que foi reforçado pela MP, né, da CLT. Então, o artigo 74, particularmente da CLT, que fala do controle de horário, tá excluído. Então, você não vai falar, ele não tem direito a hora extra do trabalhador. Então, eu dou um exemplo bem prático assim. Faz tempo que eu tô em teletrabalho, né, tô fazendo minhas petições em casa e tal, vamos supor que eu tivesse algum patrão, mas eu queria assistir Sessão da Tarde hoje, eu vou passar um filme legal pra caramba. Posso? Hã? Lagoa Azul, né? Vai passar hoje? Eu não sabia. Então, 56ª vez. Mas quase inédito. Para quem nasceu ano passado. Às 2h05. A última vez passou às 2h04. Então você vai assistir Lagoa Azul hoje. Pode? Pode. E ele vai cumprir a meta dele na hora do Jornal Nacional, porque ele não aguenta mais ver questão de coronavírus, por exemplo. Não tem nenhum problema. Agora, se o empregador fica ligando o que você está fazendo agora, ou monitorando... Não, porque teletrabalho não tem jornada de trabalho, não tem... Trabalho em escritório. Para mim, as funções de escritório, administrativas, é mais fácil fazer o home office, né? O trabalho em casa, né? Sim. Só que na empresa ele faz um horário das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Ele não vai ter que fazer esse horário também na tua casa, das 8 às 5 da tarde, então? Não. Por quê? O artigo 74 da CLT foi excluído. Então, o teletrabalho não tem o controle de jornada.
Se você controlar a jornada, você vai ter que pagar hora extra, intervalo, adicional noturno. Ah, mas então o cara não trabalha das 9 só. Ele tem que cumprir, não. Se ele cumprir, Arnaldo, se ele cumprir, Limpar a piscina. você vai ter tarefas. Ele tem metas. Você pode sim controlar o resultado do trabalho dele. Você não pode controlar o horário. Então você me dá. Eu chego e falo, Arnaldo, eu preciso que você produza 10 vídeos por dia. Então, daí eu vou ficar das 8 às 5. Não tem jeito. Das 8 às 5. Então, Beleza. Serviço, o cara vai ficar das Não 8 às importa. 5. Não importa. Mas é isso, essa é a intenção. Você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. Da tarde ele não termina tudo que eu passei pra ele. Não tem problema. Aí é o teletrabalho. Essa é a diferença do teletrabalho. Mesmo que você fique até mais tempo, você não tem hora extra. O cara vai preferir voltar pro escritório. Pro escritório, mas aí não tem o que fazer. Agora é unilateral, o empregador pode exigir o teletrabalho. E aí é importante isso porque no teletrabalho você vai ter tarefas para cumprir. Então vamos falar no teu. Arnaldo, eu preciso que você faça para mim 5 áudios, produza 5 áudios agora, edição de 5 áudios. Se você fizer em 15 minutos, pronto, acabou o teu dia. Agora, se demorou 10 horas para fazer, você não vai ter 2 horas extra para receber. Agora, se eu ficar ligando, Arnaldo, o que você está fazendo agora? Eu não estou vendo que você está online. Você está salvando o quê? E fica controlando. Eu quero que você fique ao vivo para eu ver o que você está fazendo. Pronto. Banheiro é 10 minutos, hein? Hã? Banheiro é 10 minutos. Então, Na empresa é assim. você controlou. Banheiro, 10 minutos. Controlou tudo isso, Arnaldo. Você vai pagar as 2 horas extras no final. Então isso é extremamente importante quando a gente fala de teletrabalho. E para acabar de falar de teletrabalho, você tem que avisar o trabalhador com 48 horas de antecedência. Então, olha, a partir de... Arnaldo, cadê o vídeo? Não está assistindo o vídeo? Não, estou assistindo agora a live do Roberto Carlos. Então volta a fazer o vídeo. Então, não pode ter esse controle. Tem que ter... tem que ter essa questão da produção. Tem que produzir. Aí não importa, né? A 927 fala em mais coisas, viu, Arnaldo? Fala sobre antecipação de férias. E aí fica uma dica, tá? Você pode antecipar férias e períodos aquisitivos não adquiridos, porque não foram adquiridos ainda. Então eu posso, por exemplo, antecipar férias de 2, 3 anos. Posso? Pode. Pela medida provisória pode. Agora veio a minha opinião, tá? A opinião do Rodrigo, eu não faria. Então eu não oriento o trabalhador, ou melhor dizendo, o empregador, a antecipar férias mais que 2 períodos. Eu vou antecipar férias. As férias não venceram ainda. Não venceram. Certo? Estou trabalhando, não venci as férias ainda. Exatamente. Eu posso antecipar férias até 2, 3 anos? Pode. E se eu não cumprir daqui 2, 3 anos meu trabalho? Então, aí é uma grande ponto de interrogação. Para mim, o empregador não tem como descontar isso, porque não tem previsão legal para isso. E tem mais. Tudo bem, coloco você em período de férias. Eu tenho que pagar seus direitos de férias? Não, você vai colocar de férias e vai ter que pagar, só que a medida provisória, ela coloca em períodos diferentes. Né? Ela coloca, por exemplo, que você tem que pagar até o terço de férias, até o 13º salário, ou seja, até dia 20 de dezembro de 2020, você tem que pagar o terço de férias. Mesmo das férias seja de abril. Mesmo que seja agora, você pode pagar depois. E o salário você não precisa ser antecipado, como acontece todo o salário. Você vai pagar no 5º dia útil do mês seguinte. Normal. Até porque, Arnaldo, vamos falar um pouquinho da medida provisória 927 e 936. Qual que é a intenção dela? Preservação do emprego e da renda. Porque nós estamos vendo aí, nós acabamos de falar agora, os empresários aí, tá uma grande polêmica, o Felício vai liberar o comércio no dia 27, ao mesmo tempo tem um Ministério Público entrando com ação, né, Taubaté a mesma coisa, aí eu acabei de receber agora da Associação Comercial falando que tem 17 prefeitos do Codivap aí, parece que mandaram um documento para o governo do estado, tá toda essa bagunça toda aí, né? Bom, por que tá tudo isso? Porque os empresários não estão aguentando mais. Né? Então a medida é preservação do emprego e renda. Ao contrário do que muitas pessoas estão só falando, toda a carga está nas costas do trabalhador. Também não é verdade, não. Acho que todo mundo vai ter que ter sua parcela de responsabilidade, inclusive o trabalhador. Né? Não tem como colocar. Por quê? Porque você vai ficar sem emprego. Não, acho que o empresário está sofrendo bastante. Sim. Vai, é lógico, Arnaldo. O trabalhador está sofrendo, mas o trabalhador não recebe uma ajuda do governo, o informal está recebendo. Todo mundo está sofrendo. Né? E o empresário? Exatamente. O empresário não está recebendo muita ajuda, não. E tem que pagar. Sozinho, né? Tem que estar pagando os encargos, tudo. Então isso é complicado. Não vai pagar com energia elétrica agora, vai pagar como? Vai ter que pagar depois. Vai ter que pagar depois. Agora. Tá livre de pagar. Não tem uma isenção mesmo. Duplicata. Suspensão. Exatamente. Agora, uma isenção, não vai pagar mais energia elétrica, não paga aluguel, você não paga alguns impostos. Não teve essa medida no Brasil. Sim. Teve uma suspensão de data, um adiamento das coisas, mas uma suspensão mesmo de algumas taxas, impostos e compromissos não teve. Agora, isso é importante colocar, Arnaldo, porque
né? Quando fui fazer essa gravação nesses dois vídeos que estão lá no YouTube, é um curso, na verdade, sobre as duas medidas provisórias, 927 e 936, né, pela Abramo de Barros Cursos Jurídicos e de Gestão. A minha preocupação foi olhar para os dois lados. Então eu entrei nos sites dos sindicatos e entrei no patronal e de trabalhador. Cada um defendendo o seu lado. Não vai funcionar. Tem que ter um equilíbrio. Porque só o empresário tem que pagar tudo. Então, não vai aguentar. Ele vai fazer o quê? Fecha e manda o empregado embora. Já tem tanta gente demitindo, a gente que está na saída, a gente está vendo o desespero dos empresários. Então, aquilo que você falou, não vai pagar FGTS agora, pode parcelar? A medida provisória fala que você pode parcelar o FGTS. Né? Você faz uma autodeclaração de dívida, fala, eu reconheço que devo até agora, dia 20 de junho, se não me falha a memória, e aí depois você vai pagar isso em parcelas. Mas vai ter que pagar, concorda? Não tem opção. E vai acumular. Exatamente. As parcelas atuais com as parcelas atrasadas. Então, assim, é sério a situação que a gente está vivendo. É muito sério. Então tem que ter esse equilíbrio. Agora, o que eu oriento? Isso eu acho que é o mais importante que eu vou falar agora. Né? O STF, o Supremo Tribunal Federal, já autorizou agora, acho que foi, se não me engano foi 7-4 ou 7-3, uma coisa assim, que o acordo individual entre patrão e empregado tem valor. Não precisa da chancela do sindicato, da anuência do sindicato para ter valor. Então ele disse que a medida provisória não é inconstitucional nesse sentido. Até aí, beleza. Agora, o que o empresário pode fazer com mais segurança, ou com menos risco, melhor dizendo? Toda medida de ordem econômica. O que for de ordem econômica, você, empresário, pode fazer. Você deve fazer. Você que é empresário deve fazer a questão de ordem econômica. Agora, o que envolver saúde e segurança do trabalho, eu já não faria. Por exemplo, o que eu acabei de falar agora com o Arnaldo, a questão da antecipação de férias. Por quê? Arnaldo, quando a gente fala de antecipação de férias, você está falando assim, você vai tirar 3 meses de férias, vai ficar 3 anos sem tirar férias. Biologia não é matemática. Você não tem como ficar, você vai ficar 3 anos sem descansar. Isso é algo que vai atingir a saúde do trabalhador. E isso tem uma previsão na OIT, Organização Internacional do Trabalho, né, tem uma resolução, acho que é 132, se não me engano, da OIT, que o Brasil firmou essa resolução, e tem a própria Constituição da República. Então você, empresário, não tome as atitudes que envolvam a questão de saúde e segurança do trabalho. Né? Tudo que for, que você, por exemplo, antecipar férias de 3 anos, eu não faria. Eu não faria. Ah, mas está na medida provisória. Mas é um risco que eu acho que não se deve correr. Tem outras medidas que você pode tomar, né, do que fazer como por exemplo, banco de horas. Você pode fazer o banco de horas, você pode antecipar feriados não religiosos. Então você vai não vai trabalhar agora, mas daí quando voltar à normalidade, 7 de setembro, 7 de setembro, 15 de novembro, 20 de novembro para cidades que tem aí o feriado da Consciência Negra, você pode antecipar e você vai trabalhar normal, sem ter que compensar. Lembrando que nunca foi, e agora não é ainda, não continua não sendo, tá? Feriado só paga em dobro se você não trabalha, se você não der compensação. Se você trabalhou um dia, compensa outro. Não precisa compensar 2 dias, porque trabalhou no feriado. Então você não está trabalhando hoje para compensar o feriado de 7 de setembro, por exemplo. Ponto. Feriados não religiosos. O feriado não religioso pode ser imposto pelo empregador. Os religiosos, 12 de outubro, 25 de dezembro, aí já 2 de novembro, são feriados religiosos. Aí você precisa ter um acordo do trabalhador. Se ele concordar e assinar um documento por escrito, assine um documento por escrito. Né? Concordando com isso, você pode compensar também. São outras medidas que é possível, né, você adotar tudo isso, né, principalmente o banco de horas, tá? Uma das coisas que eu tenho orientado os meus clientes, os empresários das empresas que eu trabalho, é fazer o banco de horas. Por quê? O banco de horas foi para 18 meses para você compensar. Porque antes, com a reforma trabalhista, 6 meses você podia fazer um acordo individual com o empregado. E 12 meses você precisaria fazer um acordo coletivo, com o sindicato. Né? Um acordo, mesmo que individual, com o sindicato ali. Você tem que ter um acordo para poder compensar esse banco de horas por 12 meses. Né? A medida provisória, ela fala em 18 meses, contados da data do encerramento do período de calamidade pública, que, por enquanto, 31 de dezembro de 2020. Então você vai ter ainda 1 ano e meio, 2021, metade de 2022, em tese, para você compensar essas horas que a pessoa não trabalhou agora. Sempre com limite de 10 horas, né? 2 horas a mais, não pode passar. Vou fazer um dia que vai trabalhar 5 horas no dia. Não pode. Por quê? Porque segurança e saúde do trabalhador. Né? O trabalhador não é uma máquina.
Então, a Constituição da República, ela preserva a saúde do trabalhador. Então, o que for de ordem econômica, que a gente vai falar agora na frente, suspensão do contrato de trabalho, redução de jornada e salário, isso é um risco muito menor para o empregador fazer do que você antecipar férias, por exemplo. Então, é nesse sentido que a gente quer falar com os empresários. Toma esse cuidado, porque vai no contador, o contador fala, não, está previsto aqui, né, na medida provisória 976, 927, vamos fazer. E depois pode ir para a justiça, e aí... Deve vir para a justiça, né? Muita coisa vai para a justiça. Os próprios sindicatos mesmo, né? Sem dúvida. Só que aí, Arnaldo, o que eu sempre, quando a gente faz o curso de Empretec no Sebrae, a gente fala sobre as 10 medidas, eu sempre falo isso aqui, né, os 10 comportamentos do empreendedor de sucesso. A gente estuda os 10 comportamentos do empreendedor de sucesso. Empreendedor sempre corre risco. Faz parte da atividade empresarial, correr riscos. Inclusive no artigo 2º da CLT ele fala isso. Quem que é o empregador? Aquele que assume o risco da atividade. Você pode montar um negócio e falir. Como você pode montar um negócio e ficar milionário da noite pro dia. Tudo pode acontecer. Tá? Então você corre o risco da atividade, por bom e por ruim. Agora o risco tem que ser calculado. Não pode ser um risco de simplesmente bota aqui, vai para frente e vamos embora. Isso não existe. Isso não é saudável para o empregador. É correr riscos calculados. Então esse curso que eu fiz que está disponível no YouTube justamente para a gente poder dar um pouco de condições. Mas quer dizer que o que você está falando que vai acontecer? Não. Não sabemos que o STF, que o TST, os tribunais regionais do trabalho vão decidir, os juízes das varas do trabalho vão decidir. Mas é um risco bem menor do que você, por exemplo, antecipar férias, onde tem a ver com saúde do trabalhador, né? Vou dar um exemplo da reforma trabalhista. A grávida poderia trabalhar em local insalubre antes, né, se tivesse lá um acordo, desde que tivesse uma anuência do médico. O que foi dito não pode. Por quê? Porque vai contra a saúde do nascituro do trabalhador. Não pode. Então tudo que tiver voltado à saúde do trabalhador, tenha muito, muito mais cautela. Já a parte econômica, banco de horas, por exemplo, faça. Mas será que vai dar problema? Bom, pode ser, mas a chance é muito menor. Entendeu? Então, assim, por que a gente está falando isso? Uma das coisas que meu professor na pós-graduação de Direito do Trabalho, ele é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região, que é da capital de São Paulo, lá em São Paulo. Né, na região toda da Grande São Paulo, região metropolitana. Ele estava falando, olha, até ele fala, não existe, na opinião dele, tá? Eu acho que tem, mas na opinião dele não existe juiz que é reclamante, juiz que é reclamado, juiz que é empregado, juiz que é empregador. Juiz é juiz. Embora eu entenda que tem juiz sim que a tendência é muito mais para ajudar a empresa, tem juiz que tem mais uma postura doutrinária mais para ajudar o empregado. Agora eu concordo com ele o que ele disse. Embora eu advogue para a empresa, mas eu concordo com ele. A CLT, a Constituição, ela é para defender o trabalhador, não é empresário. Ela foi feita para isso. Até aí, beleza. Só que ele mesmo que tem esse pensamento, ele falou, só que vocês têm que tomar muito cuidado, operadores do direito, em ficar falando, cuidado, empresário, porque é inconstitucional, isso não pode, essa MP não vale, por quê? Aí eles não vão tomar atitude nenhuma e vão fazer o quê? Mandar embora. Se ele pode fazer, manda embora. Ele pode adotar o teletrabalho e mandar embora. Ele pode antecipar férias e mandar embora. Pode adotar o banco de horas e mandar embora. Ele pode parcelar o FGTS e mandar embora. Só que quando ele parcela o FGTS e manda embora, ele tem que pagar tudo. Não pode ficar pagando mais parceladinho. Mas ele pode mandar embora. A estabilidade só vem na 936 por período de 60 dias quando tiver a suspensão, ou 90 dias quando tiver redução da jornada de trabalho e salário, pelo mesmo período, que a gente vai falar agora na frente. Tem ainda mais uns 10 minutinhos, dá pra gente falar isso. Então, pode mandar embora. E vai acontecer o quê? Mais desemprego. Já tinha mais de 12 milhões de desempregados. Vai acontecer o quê, então? Vai virar um caos. É verdade. A tendência, infelizmente, é essa mesmo. Né? E até os trabalhadores informais, né? Nós estamos falando de trabalhadores com carteira assinada. Né? Sim. Mas os informais, então, vão sofrer demais agora na sequência, né? Após a pandemia. E vai até aumentar a informalidade no Brasil. Isso é sem dúvida, Arnaldo. É preocupante. Então, se você ficar falando que tudo é inconstitucional, o empresário vai ter medo, não toma atitude nenhuma e manda embora. Medidas para evitar isso mesmo, né? A Sim. redução dos funcionários. Né? Preservação do emprego e da renda. Redução do salário, daí o governo ajuda com uma parte contribui com uma parte do salário do funcionário, mas vai ter um compromisso de não demitir. Sim. Isso por um período X aí, o empresário tem um compromisso de não demissão dos funcionários. Sim. Mas e se ele não adotar essas medidas, ele pode demitir então? Pode. Não, eu não quero ajuda do governo, não vou ter esse compromisso,
Sim. Mas eu preciso demitir, vou demitir. Vai demitir, não tem como impedir o empresário de demitir. Agora, só para a gente finalizar a 927, eu vou falar sobre isso agora quando a gente falar da medida 936. O artigo 29 da MP 927, ele fala que o fato só de você exigir que seu trabalhador vá ao trabalho não é nexo causal para dizer que a pessoa pegou Covid-19, doença laboral, entendeu? Não é assim. Então ele vai ter que provar que realmente todos, vamos supor, a gente trabalha, a gente não é empregado da rádio, óbvio, mas vamos supor que fôssemos empregados. Você, o Thiago, eu, todo mundo que trabalhou aqui pegou Covid-19. Então realmente foi daqui que disseminou. Agora só eu que tenho, ninguém teve mais. Por que foi aqui? Então cabe ao trabalhador depois falar, não, o nexo causal, foi o Covid-19 e eu peguei. Por que eu tô falando isso? Porque tem muita gente que fala assim, mas eu não vou pegar no ônibus. Também não vai ser considerado doença laboral. Isso segundo a MP 927. Tá? Então isso é importante a gente falar. Aí, Arnaldo, vem a parte 936 que trata do benefício emergencial de preservação de emprego e renda. Tá? Então esse é o nome dado pelo governo para esse pagamento, complementação de salários para quem adotar a suspensão do contrato de trabalho por 2 meses, por 60 dias, ou adotar a redução da jornada de trabalho proporcional à redução do salário. Aí, essa diferença que a gente vai falar agora, o nome desse benefício é benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Entendeu? Valendo só para emprego privado, tá? Quem trabalha em empresa pública não tem esse tipo de direito. O que eu quero falar para vocês é assim, primeira coisa que o empresário tem que ter em mente, né, essa suspensão e essa redução, ela se encerra quando? Quando acabar a pandemia, se acabar antes, que não vai acabar, então a gente sabe que essa aí esquece. O empregador, ele pode a qualquer tempo. Eu falo, Arnaldo, você vai ficar em casa 2 meses com o contrato suspenso, vai receber um benefício lá, que eu vou falar agora na frente, do governo, certo? Tá bom. Aí dá 10 dias, eu falo, não tem perigo mais não. Arnaldo, precisa ele volta. O empregador pode exigir que a pessoa volte. Ou eu falo, Arnaldo, você vai ficar trabalhando em casa com 50% do salário, eu vou te pagar. E, melhor dizendo, você vai trabalhar aqui comigo 50% do horário, então você vai trabalhar 4 horas por dia e eu vou te pagar 50% do salário. E o governo vai pagar a diferença com base no seguro-desemprego, como a gente vai falar lá na frente. Muitas vezes não completa o salário. Não completa. Eu vou falar com... Eu lembro que a gente falou semana passada, eu trouxe números, porque daí fica bem claro, para não ficar falando em 0,8%, aquelas coisas, não adianta nada. É falar em valores para ter uma noção prática. Então, aí eu chego e falo, Arnaldo, pode voltar às 8 horas, eu vou pagar o salário inteiro para você. Sem nenhum problema. E ambos os casos, que é importantíssimo você, empresário que está nos vendo pelo Facebook, está nos ouvindo aí pelo YouTube, extremamente importante, e pela Rádio Santo Antônio, extremamente importante. Você tem 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia, para que o benefício seja pago depois de 30 dias. Se você não fizer isso, você, empresário, vai ter que arcar com todo o valor do salário. Então, o contador que vai fazer isso. Fique atento, você, empresário, correr riscos calculados. É o contador que tem que fazer, ele é pago para isso. Agora, se ele não fizer, você que vai ter que pagar. Depois vou entrar com uma ação contra o contador, mas para que dificultar se você pode ir lá cobrar? Já mandou para o governo? Vou poder pagar a diferença para o meu empregado? Então isso é importante. Só um detalhe, tá, Arnaldo? Pelo amor de Deus, não vai fazer fraude, tá? Porque eu já tive uma consulta se poderia ele continuar trabalhando com o contrato suspenso. Daí ajudava a pagar, o governo dava aquela ajudinha no governo. Pelo amor de Deus, isso é fraude. Não façam isso. Além do empresário ter que pagar tudo depois, ainda pode responder ainda por processo criminal. Isso é fraude. Entendi. O trabalhador ia trabalhar um horário integral normal? Não integral. Fica indo trabalhar assim só para cumprir assim, lá umas 3, 4 horas por dia, vai ficar com o contrato suspenso, que daí 100% do seguro-desemprego é pago pelo governo nos 2 meses. Entendeu? Então, o que você teria direito ao seguro-desemprego? Mecanismos aí de fraudar. Porque eu queria. Porque a suspensão do contrato de trabalho, a pessoa não trabalha. Não trabalha. A redução trabalha menos. E recebe menos do empregador. E a diferença vai lá do seguro-desemprego. Suspensão, ele não foi demitido, mas está suspenso. Suspenso o contrato de trabalho. Inclusive não recolhe INSS, tá? Durante 2 meses. 60 dias. Até 60 dias. Não recolhe nem INSS, pra você ter uma ideia. Como que é a suspensão? E o cidadão quer levar, perguntou se podia o empregado, pelo menos chamar o empregado trabalhar 2, 3 horas, contrato suspenso. Isso é fraude, tá? Pelo amor de Deus. Né? Então, suspensão. Aí vem a parte que eu falei para vocês, né, para dar um exemplo. Né? São 2 situações. A minoria das empresas que em 2019 receberam mais de 4 milhões e 800 reais. Né? A empresa que recebeu teve uma receita superior a 4 milhões e 800 em 2019, ela paga 70%, ela paga 30% do salário para o empregado e o governo vai custear 70% do seguro-desemprego. Para as empresas que tiveram
uma faturamento inferior a 4.800.000, 100% do que o empregado teria direito de receber esse seguro-desemprego vai ser pago pelo governo. Então, essa é a regra da suspensão. Já a redução, você tem redução de 70%, e redução 50%, e redução de 25%. Então, na caso de redução, você tem essas possibilidades. Eu vou trazer na prática para os nossos ouvintes entenderem. Primeira situação, suspensão. Vamos considerar que o empregado recebia R$ 1.500 mensais e que a empresa faturou menos de 4.800.000. Na prática, ele vai receber 100% do que ele receberia do seguro-desemprego. Ou seja, o salário médio multiplicado por 0,8, 80%. Na prática, quem recebia 1.500 vai receber, durante o período de suspensão de 2 meses, R$ 1.200 por mês. No mesmo sentido. Né? O empregado que recebe R$ 2.000, ele vai receber R$ 1.479,87. Então, Arnaldo, suspensão, para deixar bem claro para os nossos ouvintes. Né? Quem recebia R$ 1.500 por mês, quanto ele vai receber? Se ficar suspenso 2 meses o salário, o contrato de trabalho, R$ 1.200. Ele recebe R$ 300 a menos, mas garante pelo menos o seu emprego. Ah, mas R$ 300 o empregador pode pagar? Pode. Ele pode, é uma ajuda assistencial. E esse valor que o empregador pagar, que o patrão pagar para ele, como ajuda assistencial, pagar por esses R$ 300, ele pode depois descontar do lucro líquido. E é um pagamento indenizatório, então não vai entrar na conta do 13º, na conta do FGTS, nas férias, não entra em nada. É um pagamento indenizatório. No período de suspensão. De suspensão. Suspende o trabalho, ele vai ficar em casa, não vai trabalhar, lógico, mas o governo vai pagar para ele R$ 1.200. R$ 1.200. Seria calculado em cima do salário dele, que é 1.500. 1.500. Uhum. Que multiplica por 0,80, tá? Essa é a regra. É como se fosse seguro-desemprego. Estou mandando isso de eu recebo R$ 1.500 por mês, é a minha média de salário. Eu fui mandando embora, quanto que eu receberia? 1.200. Então é o que você vai receber na suspensão. Ah, mas o empregador pode? Pode, não é obrigado. Se o empregador tem um faturamento menor, 4.800.000, o empregador não é obrigado a pagar essa ajuda assistencial, mas ele pode. E aí o governo, para incentivar que pague, porque o empregado não tem uma diminuição da renda, ele permite que desconte no seu lucro líquido depois, para a questão de imposto de renda, além de ser um pagamento indenizatório, ou seja, não vai incidir 13º, férias, tudo nesses R$ 300. Então isso é extremamente importante. O outro caso que eu dei de exemplo, quem recebe R$ 2.000, quanto vai receber na prática se ficar suspenso o contrato de trabalho? Lembrando que é a empresa que faturou menos de 4.800. R$ 1.479,87. Porque quem fatura mais é obrigado. É obrigado a pagar 30% do salário. E o governo custeia 70% do seguro-desemprego. Do valor que teria do seguro-desemprego. Terceira situação, redução proporcional. Eu coloquei um valor bem alto para vocês verem como na redução também há essa questão. O empregado recebia 10 mil por mês. Então o salário dele era R$ 10.000 mensais. Fez um acordo para reduzir em 50% o salário. E a jornada de trabalho. Tá? Porque a redução, na verdade, é da jornada. Eu trabalhava 8, vou trabalhar 4 horas. Por sua vez, vou reduzir também metade do que eu recebia. Então é redução proporcional, salário, jornada de trabalho. Na prática, ele recebe 5 mil da empresa. Por quê? Porque ele vai trabalhar 4 horas, metade do 50% de 5 mil, de 10 mil, 5 mil reais. E vai receber o teto do seguro-desemprego. 1.813,03. Então o empregado que recebia 10 mil reais, que adotar a redução, que fizer um acordo, tá? Porque eu estou falando de redução de jornada e suspensão, é um acordo entre empregado e empregador. Ele vai receber 6.813,03. Ou seja, vai ter uma redução de mais de 3 mil reais. Mais de 30% de redução do salário. Entendeu? Então eu deixei esse valor mais alto para a gente poder deixar bem claro, né? Que essa... Tudo bem, há uma perda. É a minoria dos trabalhadores brasileiros, porque a grande maioria ganha bem menos que isso, né? Então, mas para quem ganha esse valor aí, então há uma redução, uma perda salarial, sim. Sem dúvida há uma perda. Agora, a ajuda assistencial vem para isso. Então, por exemplo, vamos dar esse caso de 10 mil. A pessoa vai receber um pouco menos, 7 mil. Aí chega um empregador e fala, olha, esses 3 mil e pouquinho, eu pago metade e você paga metade. Então eu te dou mais R$ 1.500 por mês. Né? Em vez de eu pagar só os 5 mil que eu teria a obrigação de pagar pelo acordo, eu te pago R$ 6.500 por mês. Você vai receber 1.800 e pouquinho do governo federal, o restante você vai reduzir também, porque aí eu consigo manter o teu emprego. Senão você é obrigado a te mandar embora.
Óbvio, tá? Não, também não serve esse argumento como pressionar o trabalhador a assinar. Entra aquele ditado, tá ruim, mas tá bom, né? É mais ou menos isso. Agora, não pode obrigar o trabalhador também a assinar, tá, Arnaldo? Então isso é importante também. É uma proposta, uma É. coisa. Se ele topar, daí ele assina, lógico, põe no papel, né? Mas não tem a obrigação de aceitar também. Não. E aí não pode ser motivo da demissão também, tá? Aí sim vai responder na justiça por, né, por até eventual dano moral. Para terminar esse assunto, então, a MP 936. Eu fiquei 60 dias com o meu contrato suspenso. Depois que eu volto, eu tenho 60 dias de estabilidade. Não posso ser mandado embora. Fiquei 90 dias com redução de jornada de trabalho proporcional ao salário. Tenho 90 dias de estabilidade. Também não posso ser mandado 90 dias depois que terminar essa redução. Só nesse caso da MP 936 que nós temos essa garantia de estabilidade. Adotei teletrabalho, posso ser mandado embora? Pode. Adotei antecipação de férias, posso ser mandado embora? Pode. Meu patrão fez parcelamento de FGTS, pode ser mandado embora? Pode. Só que daí ele vai ter que pagar o FGTS inteiro, inclusive os 40% da multa. Então, isso é extremamente importante a gente colocar, porque tem muita gente achando que qualquer coisa que eu adotar, eu tenho estabilidade. Não, não é verdade. Então não é essa a intenção. Então fica aí para todas as pessoas. Eu estou com o meu Facebook ao vivo, Arnaldo Brão de Barros Advogados. Estou no YouTube também, as pessoas que nos viram pelo Facebook, nos viram pelo YouTube. Fica essa dica aí. Principalmente você é empresário, tenha bastante cautela com tudo isso, que está sendo colocado as medidas provisórias. Finalizando, cuidado com a área de saúde do trabalhador. Nessa área, eu não faria, viu, Arnaldo? Ok, nós temos duas questões aqui. A Luciana acabou de ligar, ouvinte nossa. Ela fala o seguinte, ela conseguiu pegar a primeira parcela dos R$600. Ela pergunta o seguinte, se ela vai ter direito de receber outras parcelas também. Sim. O pagamento emergencial vai ser feito, se eu não me engano, em 3 parcelas. Eu não me recordo agora, mas são 3 parcelas. Então você vai receber. Se ela foi aprovada já, ela vai receber as 3 parcelas. Salvo se ela for empregada, né? Se ela for... Podendo ser prorrogado, né? Podendo ser prorrogado, dependendo da situação. No primeiro momento são 3 parcelas. Sem dúvida. Sem dúvida. E detalhe, você tenha bastante paciência que você que está em análise ainda, porque realmente está com muita gente em análise, tá? Então ainda não tem muita opção, ainda não tem para onde fazer. Bom, o Pedro, que é um amigo nosso, bem ouvinte, que está nos acompanhando, ele é lá da padaria São Lucas, o pessoal todo lá sintonizando a gente. Bom dia, Arnaldo, bom dia, doutor Rodrigo. Eu estou com um problema com o meu cartão. Ele falou o cartão de crédito virtual do banco, que não custa nada do Sim. Mas é um cartão de crédito virtual do banco. Acredito que ele tenha sido fraudado, né? Pois tenho uma cobrança em minha fatura de um serviço que não realizei. E o mesmo consta como contratado online. Certo, então entrei em contato com a operadora do cartão, passei a situação e pediram para entrar em contato com o estabelecimento, cujo qual não consegui depois de várias tentativas. Reportei à operadora do cartão e para que haja a contestação de tal cobrança, pedem para entrar e enviar um comprovante do serviço solicitado. Eu não tenho, pois não solicitei serviço algum. Comprova comprovante das tentativas de contrato com o estabelecimento, que também não tem, pois não me atendem em nenhum dos canais de comunicação do cartão. E fico nesse impasse. Vem a cobrança na fatura e eu pago e reclamo, mas não estornam o dinheiro para mim. Dizem que vão averiguar para não cobrar mais. Porém, isso não acontece. Não excluem essa única cobrança errada para averiguar. Bom, na verdade, então ele fez uma compra, né? uma conta chegou no cartão dele, só que a operadora pede para que ele compre, por exemplo, chega uma conta para mim do bar lá de São Paulo. Imagina eu ter que entrar em contato com um bar em São Paulo, uma compra que eu não fiz. Dando um exemplo dele, né? É difícil nem sei onde fica o bar, não sei onde localizar o bar. Quer dizer, a operadora joga o abacaxi na mão do cliente e ela mesma não tenta solucionar o problema. Então, a primeira coisa que eu oriento a nosso ouvinte a fazer é abrir uma reclamação formal no consumidor.gov.br, para que ele tenha documentado essa reclamação de forma oficial, tá? Que aqui no estado de São Paulo é operacionalizado pela Fundação Procon no governo do estado de São Paulo. Então é consumidor.gov.br. Duas situações, ele pode pagar a fatura inteira e depois buscar o ressarcimento do valor,
né? Ou ele pagar todo o valor da fatura menos aquele e fazer a contestação. Ah, não tô, ele acabou de falar, não estou deixando contestar. Então aí o cartão está errado. Né? Porque você tem como contestar é obrigatório contestar. Não tem como você. Aí vem a parte do direito do consumidor que é fantástico. Né? Você não pode imprimir, né, para o consumidor uma obrigação, uma desvantagem exagerada de fazer ele ir atrás de uma pessoa que ele não contratou. Então o cartão de crédito que tem que fazer essa contestação e buscar com a pessoa que fez essa operação, usou esse débito. Como que o consumidor vai realmente Exatamente. justificar que ele não fez a compra? Não tem como fazer. Não existe prova negativa. Eu não estou aqui. Não tem como. Ou estou. Eu tenho que provar. Eu estou na igreja. Eu estou na rádio. Eu não estou na igreja. Não. Se eu não estou na igreja, porque eu estou aqui. Não tem como fazer prova negativa. Então eu não fiz a compra. Então alguém que fez a compra que prove. Agora, se não der certo pelo consumidor, infelizmente ele vai ter que procurar um advogado da confiança dele e entrar com uma ação judicial para poder questionar esse valor. Ou até mesmo, dependendo do valor, ele ir direto no juizado especial civil e fazer essa contestação lá, direto no juizado. Se ele não fez a compra, ele tem que provar que ele não fez a compra. Assim, eu estou pensando dessa forma. Sim. Ele fala para a operadora, mas a operadora acho que duvida da situação, né? Deve ser isso, né? Não, deve ter fraude também, né? A pessoa não quer pagar e fala, eu não fiz essa compra. Né? Aí a pessoa vai responder até por crime depois se fizer uma afirmação falsa, é óbvio. Pelo amor de Deus, Né? não é o caso do ouvinte. Com certeza não. Mas ele não fez a compra, só que a operadora deve ficar, não, mas prove que você não fez a compra. Vá até a empresa lá e... Pega uma declaração. Difícil, né? Entendeu? Então faça isso, consumidor.gov.br. Formalize com relação ao cartão de crédito para você pelo menos ter um documento oficial. Ou vá até o PROCON da sua cidade. Não tem por onde. É isso, Arnaldo. Bom, para finalizar.